Uma ótima noite para todos. Iniciamos agora o nosso encontro para falar sobre desbloqueio, sobre a essência que cada um carrega. É uma semana, no entanto, são 4 encontros que nós faremos, que é o aquecimento para a abertura da turma 7 do método IAR. Dentro desse próximo encontro, nós traremos alguns ajustes, algumas modificações com base no que vem dando certo, que é a nossa mentalização, que é o processo de trazer a existência, que é como você pode praticar isso diariamente, independente do local, do momento ou, inclusive, de você se lembrar ou não das coisas que você já viveu. Para quem não me conhece, está chegando aqui agora, eu me chamo Anny Mota, eu sou treinadora comportamental, sou aluna do Pablo Marçal há 3 anos, participei de uma mentoria com ele que construiu toda a base do que hoje é o método que eu desenvolvo. Já participei de 20 turmas do método IP com o Pablo, quer dizer, 20 turmas, a 21 vai ser agora em agosto, a turma de número 21. Tudo que eu estou aplicando aqui, que eu vou ensinar para vocês, tem uma parte prática, que hoje nós não iremos nos aprofundar na prática. Eu irei falar para vocês sobre a teoria. E com a teoria, vocês têm a possibilidade de aplicar e utilizar isso na prática. Vocês são livres para ficar com a câmera fechada ou aberta, sintam-se à vontade, vocês estão aqui como se fosse na sala da minha casa. Se tiver alguma pergunta, algo que vocês queiram saber durante o processo, por favor, coloque no chat ou levante a mãozinha aqui com o reaction, para que eu possa concluir talvez algum processo que eu esteja explicando, alguma explicação, e aí depois eu passo a palavra para vocês perguntarem ou falarem algo que acharem pertinente. O principal assunto de hoje, dentro, do desbloqueio, é falar sobre essência. Claro que, quando nós falamos sobre desbloqueio, é importantíssimo desmistificar o que é. Desbloquear. Não olhem para essa palavra como se fosse um palavrão. Muitas vezes eu brinco com as pessoas que falam assim, nossa, Anny, eu quero desbloquear. Até parece que é uma chave que você gira e resolve todos os seus problemas. E eu quero já desde agora te dizer que não é. Pode ser que você passe por desbloqueios comigo e com outras pessoas e pareça que nada funcionou, que não deu resultado. Mas, creia-me, todas as ações que você toma, elas geram resultados. Algumas resultados imediatos, outras resultados que vão levar um pouco mais de tempo, mas o resultado vem. Se você passar aqui por algum processo durante essa noite, que você sentir desejo de fazer a prática do desbloqueio, eu ao final vou te falar como fazer, mas nós não faremos aqui nessa noite, ok? O principal assunto de hoje, como eu disse, é a sua essência. Muitas vezes a gente se perde na nossa própria identidade. E quando, gente, isso acontece, a gente precisa religar a nossa essência de quem somos de verdade para um novo reencontro, para nós nos reencontrarmos. E o que é isso? Tudo que você carrega, o que você tem, ele está com você desde sempre. Você foi sofrendo, sendo influenciado, sofrer não no sentido de dor, mas você foi sendo influenciado, foi sendo exposto às circunstâncias da vida. E cada vez que você é exposto a uma circunstância, a sua rota, ela pode ir mudando para a direita, para a esquerda, subindo ou descendo, mas a essência que você carrega, ela está aí. Muitas vezes a nossa essência ela pode ficar perdida no meio do caminho, por feridas que a vida nos proporcionou, por frustrações, por perdas, por conflitos, por falta de tempo, entre tantas outras coisas. As dores e as feridas da vida, elas fazem parte. E seria até uma mentira dizer para você que você vai desbloquear e que você não vai ter mais frustrações, perdas,
feridas. Muito pelo contrário. Porque a arte de viver é em saber lidar com os desafios. A arte de viver é saber se posicionar, independente daquilo que você pode estar passando naquele momento. E que a gente aprenda a arte de viver enquanto vivemos, enquanto temos expectativas de vida. É muito triste a pessoa que ela descobre que a sua vida está encerrando por uma doença, ou até mesmo porque sofreu um acidente e está gravemente debilitada. E a partir dali, ela não terá outras oportunidades. E que beleza que nós temos. Então, nós precisamos nos posicionar para sermos protagonistas dentro da peça que nós todos estamos encenando, que é a nossa vida. Assim como a águia, ela precisa vivenciar o processo de renovação, ela vive isso. Ela precisa arrancar suas penas. Ela precisa se expor à situação mais difícil. Nós também precisamos parar, muitas vezes, para olhar para dentro. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Vou botar você. Nós precisamos parar e olhar para dentro de nós, porque na jornada da vida, nós carregamos muitas coisas. E a analogia de hoje, ela é um tanto quanto nova. É algo que eu desenvolvo dentro do método IAR, mas eu vou trazê-la aqui para vocês. Nós carregamos na vida malas. Quando você é pequenininho, você recebe uma malinha pequena para você carregar. Talvez você receba uma mochilinha que você coloca nas costas. Imagina até aquelas mochilinhas de bichinho, aquelas mochilinhas de criança, toda coloridinha. Que alegria quando você coloca essa mochilinha nas costas. É sinônimo de passeio, é sinônimo de aventura. E você fica com ela até ela não te caber mais. Até chegar o momento que você olhou para o seu pai, para sua mãe ou para um responsável e falou assim: eu preciso de uma mochila azul, ou roxa, ou branca. Não quero mais bichinhos, eu quero uma cor sólida, porque agora eu já cresci. Eu não sou mais uma criancinha. E aí você trocou aquela mochilinha tão doce, tão meiga, por algo mais sóbrio, porque ali você entendeu que você já não era mais uma criança. Mas a vida foi te entregando malas. Talvez você vivenciou o seu pai sendo desleal com a sua mãe, ou um ou outro batendo, ou um ou outro traindo, sendo grosseiro com os filhos. Talvez você presenciou cenas com os seus irmãos, com mentira, com desavenças. Talvez você presenciou cenas ao longo, né, da jornada cristã, inclusive, na igreja, com pessoas que são de Deus, que professam a palavra, mas que na hora de mostrar ali realmente a essência, mostravam uma essência corrompida, corrompida pelo pecado. E aí são malas que você decidiu carregar. Decidiu porque alguém colocou aquela mala na sua frente. Só que você foi lá, olhou e falou: eu vou carregar isso aqui. Então você vai cada vez mais colocando malas maiores, porque precisa colocar tudo isso lá dentro. E chega um momento que você está com tanta mala pesada que fica até difícil de fazer novas coisas. Fica até difícil de se lançar em fazer coisas novas, em se lançar para a vida mesmo. Não dá, eu não tenho braços para carregar mais malas. E aí, quando isso acontece, você precisa abrir essa mala e começar a colocar um tanto de coisa velha para fora. Espalhar em cima da sua cama, espalhar na sala da sua casa, para olhar esse tanto de coisa que você está carregando. E talvez aquela desavença entre seus irmãos, você pensa, não faz mais sentido eu carregar isso aqui, joga fora. Ou você olha para um momento onde os seus pais foram negligentes com o cuidado com os filhos, não faz mais sentido carregar isso aqui. Eu vou escolher o que eu vou carregar.
E assim você vai começar a colocar para fora da mala que você tem. Você tem, não dá para não ter. Você vai carregar emoções, você vai carregar sentimentos, você vai carregar memórias. Mas quais são as que você tem escolhido carregar? É exatamente isso. Na sua mala, você escolhe colocar alegria, lembranças da sua infância, lembranças de você brincando de Barbie, de Ken, de bicicleta, de comidinha. Não sei do que você brincava, mas revisite essa memória e encha sua mala dela. Talvez você vai lembrar do momento onde você aprendeu a andar de bicicleta. Ou talvez, se você toca algum instrumento, do início, como era difícil dedilhar um teclado. E a professora que eu tinha chata demais, ela falava: todo mundo que quer consegue. E eu pensava, mas eu não consigo, meu dedo é muito curto. E ela repetia: todo mundo que quer consegue. Mas essa é uma memória que hoje foi transformada em positiva, porque olha o poder dessa fala. Eu quero, então eu consigo. Remover da sua mala o medo, remover da sua mala a frustração. E sabe o que vai acontecer? Você, consequentemente, vai remover o cansaço. Porque carregar malas pesadas durante uma vida inteira vai gastando a sua energia, vai consumindo a sua força e vai tirando a sua alegria. Nós amamos viajar, concordam? Vocês gostam de viajar? É uma delícia, né? Mas quem gosta de sair puxando um monte de mala pesada? E não é aquelas malas facinhas de empurrar, não. É aquelas que não tem rodinha, pesadas, que tem que colocar no ombro, tem que pôr no braço. Nós não precisamos disso. Os anos, eles vão passando e as malas, elas vão aumentando o peso. Mas algumas vão se perdendo diante da correria de fazer, de ter, de conquistar, de realizar algo. Claro, gente, que o problema está no excesso. Nós precisamos, sim, fazer, conquistar, ser reconhecido é bom demais. O problema está na forma de se comunicar. Isso sinaliza que a mala da essência pode estar abafada no meio de tantas outras coisas. Pode ter tanta coisa para você carregar, que a mala da sua essência pode simplesmente estar lá no fundo, misturada com um monte de coisa que não faz sentido. Nós gostamos do resultado da viagem, gostamos de visitar países, de visitar cidades, de conhecer culturas. Nós gostamos de tirar fotos e de guardar aquela memória, aquela sensação. Mas nós não gostamos de carregar malas pesadas. Então, por que você insiste em carregar tanto peso, em tanta memória dolorida, pesada, cansativa da sua vida? Claro que não é fácil. Todo mundo carrega coisas que geram desconfortos. Você não vai carregar só coisas alegres, divertidas, felizes. Mas eu vou te incentivar nesse minuto agora, na sexta-feira, a olhar para dentro de você. Porque nós estamos hoje num tempo de aprendizagem. O seu cérebro, ele pode agora decidir aprender coisas novas. Ele pode desenvolver novos hábitos. Não importa qual é a sua idade ou qual dia, em que dia você está. Não faz diferença. A ciência tem comprovado cientificamente, constantemente, a capacidade que nós, seres humanos, temos de produzir algo chamado neuroplasticidade, que é capacidade de reaprender novos hábitos todos os dias. Por isso, você deve aprender a dizer não. Quem tem dificuldade aqui de dizer não? Quantos de nós, não para tudo, mas em algumas coisas ou para algumas pessoas, quando vimos, já assumimos mais um compromisso que não era para ter assumido? Ou até mesmo
Aceitamos ir em lugares, estar com pessoas que a gente nem queria. Fazer coisas que não fazem sentido, que talvez só gastam o nosso tempo, gastam a nossa energia. Você pode aprender a dizer não hoje. Você pode aprender a se amar do jeito que você é, da maneira que você está. Nada que alguém te diga que você não pode deve ficar gravado na sua cabeça. Se você não acredita em mim, acredite na ciência. A ciência, ela comprova a capacidade do ser humano de aprender coisas novas. Então, se você não consegue hoje fazer algo, era só até ontem. Amanhã, ou hoje, agora, se você se colocar na posição, como um governante mesmo, de eu assumo aqui a minha capacidade de desenvolver coisas novas, nada será impossível para você. Você pode liberar o fardo tóxico de dores do passado. Não vou ser hipócrita em falar para vocês, todos temos dores. Não há um ser que andou pela terra, a não ser Jesus, talvez. Não sei se ele entraria nisso, posso até parar para pensar. Mas um ser que andou aqui na terra, que não sofreu as dores que nós somos submetidos pela terra mesmo, pelo nosso mundo. Nós temos elas, mas nós podemos escolher o que faremos com ela. Essa é a beleza do desbloqueio. Essa é a beleza da ressignificação. Eu tive, eu vivi, eu presenciei, eu fui exposta, eu apanhei. Não importa. Como você hoje vai se posicionar para isso? Vai mudar toda a sua trajetória daí para frente. Mas não só a sua. Vai mudar a trajetória das pessoas que estão à sua volta, que serão impactadas pela sua decisão. Pode mudar a trajetória dos seus descendentes, de quem está ali como legado diretamente ligado a você. Você pode hoje se responsabilizar pelo seu autocuidado. Todos nós temos 24 horas. Nenhuma pessoa aqui tem tempo extra para falar, eu só me cuido porque eu tenho tempo de sobra. Você se cuida porque é uma prioridade para você. Você que é casada, casado, se você não tem tempo com o seu cônjuge, não é porque a vida está corrida, é porque você escolheu não ter. Então, se hoje você escolher ter, você pode fazer diferente. O seu cérebro ele pode se adaptar à sua nova realidade e contribuir ao invés de dificultar as suas novas tomadas de decisão. Você pode aprender a se comunicar. Você pode aprender a falar em público, a não ter medo de expor a sua opinião. Quantas vezes durante o método IAR ou em outras mentorias de desbloqueio as pessoas falam assim para mim, Anne, eu fui muito exposta na infância, as pessoas riram de mim, as crianças riram, e eu tenho vergonha de falar em público. Quando eu vejo, eu quero dar uma opinião, mas não sai. Parece que a minha boca fica fechada. Eu quase sinto como se eu engolisse aquilo. Por quê? É a memória, é a lembrança de um momento aonde você quis falar algo e as pessoas que estavam ali com você te fizeram calar. Mas isso aconteceu lá atrás. Qual é a forma que não é mágica, não é fórmula mágica, mas é uma forma que existe para que você, quando vier a estar exposto a essa situação novamente, após ter ressignificado, você se posicione de uma forma diferente. São esses os novos aprendizados que podem contribuir para você prosseguir. Novamente, gente, nós estamos, e eu creio, e eu gostaria que você também acredite junto comigo, porque onde houverem dois ou mais, lá o Senhor se faz presente. Nós estamos num tempo de renovação, para liberar a essência que está em nós. O que você carrega chega de ficar só aí. Que lindo que é seu. É lindo o que é seu, mas não é para ficar mais guardado aí dentro. É um tempo de liberar essa essência para uma caminhada com o desenvolvimento da saúde,
em suas multifaces. A saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde física, a saúde dos relacionamentos. Cada uma delas na sua importância. A decisão sempre vai estar comigo, ela é minha. A sua decisão, ela é sua. Porque é só nós quem podemos escolher viver um novo tempo, de olhar para dentro, para que nesse tempo você decida reconectar com você. Ou, se você não quer reconectar com você, talvez você esteja escolhendo continuar adoecendo. É isso mesmo. Carregando muitas malas, carregando muito peso, carregando coisas tóxicas que influenciam negativamente o seu modo de pensar, o seu modo de sentir, a forma que você realiza as coisas, como você se relaciona, como você age. E eu tenho que enfatizar algo aqui para você. Os dias estão voando. Eles não estão mais passando, eles estão voando. Nós já estamos encerrando julho de 2023. Em breve estaremos com as coisas de Natal nos comércios. O ano de 2023 já está anunciado o seu fim. E daqui a pouco estaremos novamente iniciando mais um ano. E esse daqui a pouco é bem daqui a pouco mesmo. Então, você pode olhar para isso e pensar, eu decido tratar as minhas emoções, ressignificar as minhas experiências do passado. Ou eu decido continuar carregando um monte de mala, um monte de coisa inútil, mas que eu não tenho coragem de jogar fora. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Você, hoje, tem coisas no seu armário, na sua casa, no armário da cozinha, no armário do quarto, que você não usa, não te cabem, não gosta, não quer, mas não tem coragem de jogar fora? Pensa aqui comigo um pouquinho. Você tem coisas no armário da cozinha, ou no seu armário do quarto, ou no seu armário do banheiro. Não sei. Algum lugar deve ter. Pense esse lugar. Aonde você tenha coisas que você não quer, não gosta, não vai usar mais. Talvez não caiba, não faz mais sentido, mas que você não tem coragem de jogar fora. Se você respondeu sim para mim, para essa pergunta, eu quero afirmar para você com toda a convicção que você tem emoção que você não quer jogar fora também. E essa emoção, você não tem ideia do tamanho, do peso que ela pode estar contribuindo para te paralisar na trajetória da sua vida, da sua jornada de vida. E o motivo de eu insistir, eu admito, vou ser muito honesta. Uns dias atrás, quando eu ia falar novamente aqui sobre isso, eu tive uma crise existencial. Eu falei, Senhor, eu vou ficar falando de desbloqueio até quando? Eu tenho muita coisa para falar, não é só sobre isso. Mas para mim ficou muito claro que era esse assunto que eu deveria continuar abordando, porque as pessoas continuam decidindo, mesmo tendo consciência, continuam decidindo carregar coisas que são desnecessárias. Então, tem que ter quem fale. E uma vez que o Senhor me deu esse desejo de trabalhar nesse sentido, eu não posso negligenciar. Por mais que seja com roupagens diferentes, nós vamos caminhar na mesma direção, que é um processo de ressignificação. Então, eu quero que você olhe para você, de olho fechado, de olho aberto, imaginando. Olhe para você como se fosse uma imagem de um filme. Aonde tem uma pessoa, como se ela estivesse de mudança, com aquele monte de mala, muitas malas. Uma pessoa sozinha não consegue carregar. São malas demais. Mas você dá um jeito.
porque você é guerreiro, você é guerreira. Você carrega as coisas porque você fala, eu vou dar conta. Se fosse algo bom, ótimo. Mas no meio de um monte de coisa boa, tá carregando também coisas que não são mais necessárias para você. Só você que pode decidir a vida através de um processo de autoconhecimento. Que quer dizer, você pode reaprender a viver. Mas se você escolher a morte, escolher o peso, escolher as malas, você vai continuar cada dia se sufocando com coisas que são desnecessárias para você. Não precisa mais carregar. Já era tempo de ficar lá atrás. Era tempo de liberdade, de soltar isso. Sobre o ponto de vista, gente, da renovação da águia, que é um animal fantástico que nós temos no reino animal. A cada 40 a 120 dias, lá do alto da montanha, a águia passa por um processo de renovação. Depois que ela passa por todo um processo de mutilação, arrancando as suas penas, ela espera a regeneração do novo, através da plenitude do corpo. E quando ela faz isso, ela ganha vida. Ela consegue viver pelo menos mais 30 anos. Mas o processo de renovação da águia vai determinar o seu futuro de viver, que é voar mais alto. Se ela escolher não arrancar as suas penas, ela não vai ter esses 30 anos a mais. E nós somos assim também. Você pode ser atingido pela morte física, eu posso. Isso pode acontecer. Mas que triste quando a pessoa é atingida pela morte, não física, emocional, pela morte espiritual, pela morte no convívio com as pessoas, com os relacionamentos. Enquanto nós vivemos, estamos aqui, ó, respirando a possibilidade de passarmos pelo processo de renovação. Você não precisa se mutilar. Não há necessidade de arrancar suas penas. Que bom por isso. Mas muitas vezes as malas que a gente deixa no caminho é como se nós estivéssemos arrancando as nossas penas, porque elas estão tão entranhadas na nossa carne que para largar pode até sangrar. Quantas vezes quando a gente vai fazendo a mentoria e chega no ponto da mentalização e eu vou conduzindo e nós vamos fazer esse mergulho aqui agora. Eu quero que você acredite, entenda quão transformador, quão impactante a sua vida é quando você decide ter tempo para construir a vida na sua imaginação. Então, quando a gente chega no momento da mentalização e a pessoa identifica qual foi, aonde aquilo atravou, machucou, deixou marca, ela entendeu, ela enxergou, ela falou, putz, foi isso aqui. E ali ela percebe o que ela tem que deixar para trás. Frações de segundos, ela tem a decisão. Recebi o conhecimento, eu vi, eu senti, agora eu decido. Eu quero deixar ou eu quero continuar carregando. Isso pode acontecer com você hoje. Por isso que lá no início eu falei, desbloqueio não é mágica. Alguns, passando pelo desbloqueio, conseguem resolver um monte de coisa na vida de uma vez só. Mas tantas outras pessoas precisam ser expostas continuamente até resolver coisas que estão profundas demais, que estão ligadas com outras esferas, para que o grande resultado aconteça. Eu acredito no processo de renovação.
Eu sou prova do processo de renovação. O meu processo não foi pela dor. Quando meu filho nasceu, há 5 anos atrás, eu falo que abri um portal de autoconhecimento. Eu percebi que eu não me conhecia mais, que eu nem sabia do que eu gostava. Se alguém me perguntasse o que eu gostava, qual era a minha comida preferida, eu tinha várias formas de responder, mas nenhuma delas era verdade. E quando meu filho nasceu, realmente, eu percebi que eu estava vivendo de uma forma que não era o que eu gostaria de inspirá-lo. E eu falei, caramba, eu preciso entender mais a respeito de mim mesma. E ali eu comecei a mergulhar. O primeiro contato, a primeira coisa que apareceu para mim, eu abracei. Eu fui trabalhar numa empresa de marketing multinível. Eu fui da equipe do Caio Carneiro, não sei quem aqui conhece, dentro de uma empresa chamada Junesse. Eu conheci o Caio de uma forma muito intensa. Me tornei amiga da esposa dele, frequentei a casa deles. E ali, para mim, foi algo disruptivo, porque eu percebi que eu não tinha tido aquele acesso porque eu era filha de alguém, conhecida por alguém. Eu percebi que aquele acesso tinha acontecido por um motivo e eu decidi que eu ia tirar o melhor proveito daquilo. E eu me lembro, a gente, uma sexta-feira à noite, sentada na sala de uma das executivas desse grupo, Elaine Violini, e ela, Caio, a esposa e uma outra amiga minha, que é a Renata. A Elaine fez uma pergunta para o Caio, eu nunca vou esquecer a resposta. Ela falou assim, Caio, se hoje você tivesse que começar tudo de novo, aí eu lembro do sorriso no rosto dele, pergunta típica. Se hoje você tivesse que começar tudo de novo, o que você faria? Assim, eu teria conhecido os meus demônios primeiro. Na época eu não entendi o que ele quis dizer com isso, mas hoje eu entendo que muitas pessoas decidem fugir daquilo que pode ter sido os seus demônios da infância, as coisas que te marcaram na infância. Preferem se ausentar para não ter que viver novamente, não ter que lembrar daquilo novamente. Mas quando você desmascara, olha na cara de verdade e fala: agora eu sei, pelo que eu passei, agora eu sei o que isso me marcou e o que eu vou fazer com isso. Você se torna uma pessoa com uma potência gigantesca, aonde coisas pequenas não vão mais te parar porque você tem consciência e você não foge. O mais importante é aprender a não fugir do que te desagrada. Para você entender a sua essência, para você viver a sua essência, é necessário olhar com olhos bem abertos, com muita atenção, mesmo que venha a doer, para as experiências de vida que você teve. Mesmo que ao visitar isso escorram lágrimas, não negligencie o seu passado. A sua essência, a pérola mais preciosa da sua vida, está exatamente nesse lugar. E para que a gente possa conectar com a essência, e eu já estou finalizando, o objetivo aqui é que nós nos encontremos esses 4 dias de forma bem prática, bem rápida. São momentos assim cruciais para você pegar o que é mais importante. Não anote tudo se você estiver anotando. Anote só o que faz sentido, para que depois você olhe essa anotação e você fala, putz, era isso aqui, tem que focar nisso aqui, tá? Quais são as formas, né, que eu vou compartilhar hoje aqui com vocês, para que você conecte com a sua essência? De que maneira, né, você pode se exercitar para conectar com a sua essência? Existem formas muito simples, talvez outras que você não faça sempre.
Mas a primeira de todas para mim é: saia do piloto automático. Você precisa se auto-observar. Perguntar para você, por que eu estou sentindo isso? Quantas vezes eu estou irritada e eu sou muito calma, aparentemente, mas pense numa pessoa irritadinha, sou eu. Às vezes eu estou irritada com algo e eu já sei, eu paro e olho para mim. É como se eu estivesse me teleprojetando assim, ó. E eu olho para mim e falo: por que você está irritado? E aí eu busco como se fosse um radar 360 para entender o que está me irritando. E sabe o que eu descobri ultimamente que tem sido a raiz da irritação? Não são as pessoas. Não é o que ninguém falou, não é nada. Muitas vezes eu estou irritada porque eu não tirei tempo para mim. Eu me sabotei. Eu não fiz as coisas que eu gosto, que são importantes. E aí o meu dia começa tudo atropelado. E aí eu tenho mais facilidade de me irritar. Então você tem que se auto-observar. Encontre quais são os seus padrões. Encontre quais são os seus hábitos prioritários. Pratique a sua auto-observação e faça perguntas para você. Segundo ponto, extremamente importante: exercite o controle das suas emoções. O sentimento, gente, ele é uma resposta à nossa emoção. Tá? À medida que a gente evolui, é normal a gente saber o que a gente está sentindo. Se você tem dificuldade de dar nome aos seus sentimentos, existem técnicas muito simples para que você aprenda a dizer o que você está sentindo. Nós não somos treinados para isso, mas nós precisamos saber quais são os nossos sentimentos. Muitas vezes a gente tem o hábito de simplesmente falar assim: ai, me deixa, eu não quero conversar. Essa é uma forma de falar: eu não sei nem o que eu estou sentindo. Então, busque se conhecer. O que é? Qual é o seu controle? Até onde você pode ir? Terceiro ponto, para você resgatar, para você ter, assim, controle, saber qual é a sua essência. Autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos. Nós sabemos quais são as nossas necessidades. Compreendemos as atitudes e as falas das pessoas e de que forma que isso pode interferir no que a gente está sentindo, mas não ser a causa do que a gente está sentindo. Porque somos nós que escolhemos qual é a maneira e qual é o conteúdo que nós queremos receber e o que nós queremos nutrir dentro de nós. Quarta forma para você estimular o seu autoconhecimento. Busque feedbacks. Eu sempre falo sobre isso no método IAR, eu falo assim, ó, pessoas de confiança, gente que você confie. Peça para essa pessoa, sem filtro, falar a seu respeito. Mas escolha bem. Pessoas que estejam diretamente ligadas com os seus resultados de vida, para que você não acabe sendo exposto por uma situação que vai mais te prejudicar do que te fazer crescer. Busque esses feedbacks, para que você enxergue a visão do outro e tenha a possibilidade de exercitar e trazer realidade de vida para você. Próximo, silencie a sua mente. Muitas vezes a gente está com tanta coisa assim, ó, parece que fica vindo um monte de informação. Comprar banana, matricular a criança na escola, comprar o tênis, e você está aqui conversando, às vezes, com seu esposo e está vindo um monte de coisa. E aí você fala, meu, eu não estou nem aqui. Parece que eu estou em outro lugar, mas essa pessoa é tão importante para mim. Eu gostaria de estar com ela, mas a cabeça está tão cheia. Como silenciar a sua mente? Pratique mindfulness. É loucura no início. É estranho, parece que dá vontade de sair correndo. Parece que já passaram-se horas. E aí, quando você vai olhar, tá 5 minutos sentado. É muito engraçado. Mas é uma forma de controlar a ansiedade, de estar no governo das suas emoções,
saber silenciar o seu cérebro é dizer para ele assim, ó, eu quem vou dizer o que eu quero pensar agora. Ninguém mais controla aqui. Sou eu quem controla. Exercite emoções positivas. Eu não sou a favor daquelas pessoas que ficam, tipo, com gratidão, gratidão, gratidão. Para mim, isso parece só fala, tá? Da boca para fora. Exercitar a gratidão é você realmente procurar coisas, e você tem muitas coisas pelo qual você pode ser grato. Nesse momento agora, você está recebendo um conteúdo aqui da minha história, da minha vida, de graça. Não está cobrando nada por isso, é só o seu tempo. A minha entrega é de acordo com a entrega que vocês estão dando de volta. Seja grato por isso. De que forma? Aproveite. Aplique. Fale, não, não é possível. Sexta-feira, 8h e tanto da noite, tem alguém com tanta paixão para falar sobre desbloqueio. Eu vou me desbloquear nesse negócio, nem que seja em gratidão à Anne Mota. Brincadeiras à parte. Quando eu acordo de manhã, eu tenho o maior prazer. Hoje aconteceu isso e eu até me emocionei, me emociono só de lembrar. Peguei meu filho no colo e aí ele ficou na altura da janela. Na hora que ele ficou na altura da janela, ele falou assim: Uau, que dia lindo! Obrigada, Papai do Céu, pelo dia lindo. E eu me emociono porque é o que ele escuta de mim. Não é para ele ouvir, é porque é o que eu faço. Eu olho lá fora e falo, uau, que dia lindo. E às vezes, gente, nem tá tão lindo assim. É aquela sensação de foi ele que fez para mim. Então é o melhor que eu tenho para hoje. Uau, Paula, fiquei acordada até as 2h da manhã para assistir. Que linda, obrigada. Eu vi aqui também, deixa eu voltar, que eu tinha visto uma pergunta. Ainda tem mais um ponto, tá? Esse não é o último, não. O último é o próximo. É só porque eu falei da Paula, eu vou ler o da Cris Bueno. O que guardamos é uma omissão... perdão. Eu acho que eu estou precisando de óculos. O que guardamos é uma emoção omitida ou até já explodida diante de um sentimento? Sim, pode ser. Mas a gente foi exposto a algo, né? Para aquilo nos marcar, para nos impactar, teve relevância. Então, sim, pode ser algo que a gente omitiu, ou também algo que a gente foi impactado. Não sei se a pergunta é exatamente essa, qualquer coisa você escreve aqui novamente, tá, Cris, por favor. E o último ponto, que ele já é a chave inicial da aula de amanhã. Ouça seu propósito. Você quer entender a sua essência? Quer viver a sua essência? Você precisa ouvir o seu propósito. E eu ouso dizer que o seu propósito grita aí dentro. Alguns, de tanto não ouvir, é como se tivessem abafado o som. E talvez está distante demais e você não consegue mais saber qual é. Mas a sua essência, ela continua aí. E ela está extremamente ligada ao seu propósito. Recupera a sua essência. E aí todas as vozes, elas serão silenciadas, para que a voz do propósito, ela fale mais alto. Se você tem dificuldade de entender o seu propósito, amanhã essa aula é para você. E eu quero desafiar vocês, além de estarem no sábado à noite. E vai ser assim, bem rápido, 1 hora. É bem pontual, de verdade, porque a vida é assim, a vida urge, é rápido. Mas é aquilo que a gente precisa para pôr em prática. Então, além de estar, traga mais alguém. Se isso te impactou, se você quer entender mais sobre o propósito, me marca nos stories que eu vou repostar também. É importante para as pessoas verem o movimento que a gente está fazendo. Tem gente, eu hoje dei risada, tem uma amiga muito querida, muito especial, me mandou uma mensagem fazendo um monte de perguntas sobre desbloqueio.
Ah, é porque eu quero ajudar uma amiga e tal. E eu pensei comigo, estou até me sentindo como se fosse aqueles psicólogo que a pessoa não quer contar o que o problema é com ela e está dizendo que o problema é com a amiga. E ela contando ali, como que eu faço nesse caso? E não sei o quê. Eu falei assim, olha, vem à noite, né? Vai ter um encontro hoje à noite, eu vou falar sobre essência. Vai ser bem bacana, é bem rápido e tal. Aí depois ela falou assim, não, não é para mim. Eu falei, não, tá bom, mas aí você traz sua amiga e assiste junto com ela. Aí ela deu risada, ela falou assim, você tá achando que é para mim, né? Isso que eu tô te perguntando. Eu falei assim, quase que eu falo o nome. Na verdade, todos nós temos que desbloquear. Não há vergonha nisso. Desbloquear não é uma cura de uma doença que você tem que se envergonhar. Como se fosse lá de antigamente, da época da Bíblia, as pessoas que tinham lepra ter vergonha de ter algo bloqueado aí dentro. Não, chega até a ser um orgulho, não pelo que você tem, mas pelo que você não quer carregar mais. É estar buscando conhecimento a ponto de falar: eu não me importo com o julgamento das pessoas. Eu desejo ativar a minha melhor versão e ser de verdade aquilo que eu fui projetada para ser, que eu fui projetado para ser. Valorize aquilo que é importante para você. Conhecer o seu porquê. Por que que você acorda todas as manhãs? E não é para receber um salário. Por que que você, quando você está nativa, por que que você tem que se exercitar? Quais são os seus porquês? Isso vai dar mais sentido para a sua jornada, para o foco, frente aos seus desafios diários. E lembra, gente, o seu propósito é uma expressão dinâmica da sua essência. Grava isso. O seu propósito é uma expressão dinâmica da sua essência. Sintetize o que tem de melhor aqui dentro, aquilo que dá significado para a sua vida. E não espere que fatores externos promovam mudanças em você, naquilo que você deseja, porque os recursos estão em nós. Nós temos que acessá-los. Essa frase, quando eu falei a primeira vez, ela me marcou demais, porque é tão comum as pessoas me perguntarem assim: como que eu encontro o meu propósito? Como que eu encontro o meu propósito? E eu fiquei pensando, só responder que o propósito está ligado à sua essência não vai ajudar. Mas sabendo quem você é, você consegue ter uma direção. Fala assim, então é como se eu tivesse sido formada para isso. Repito sim, Rúbia. É assim, ó. O seu propósito é uma expressão dinâmica da sua essência. Seu propósito é uma expressão dinâmica da sua essência. Por que dinâmica? Porque a gente tem a vida acontecendo. Você tem várias exposições da coisa que você viveu. Então, ela é dinâmica, ela não é estática. Mas ela aponta para algo. Se você, na infância, esteve ligado à parte musical, não negligencie isso. A música faz parte da sua essência. Se você esteve ligado à dança, à pintura, não negligencie isso. Descubra e o que na vida adulta isso pode encaixar nas suas atividades, na sua rotina, no que você faz. Se você não esteve com a sua mãe na sua infância, isso carrega parte da sua essência. Maternidade estará ligada com o seu propósito. Se você esteve ligado a situações de abuso, eu te dou um beijinho depois.
Tá bom, eu vou lá daqui a pouco, tá? Então, se você esteve exposto a situações onde houve abusos de todos os tipos, isso foi marcado na sua essência. Isso faz parte do seu propósito. Então, ao invés de virar as costas, entenda como usar aquilo que você vivenciou para desenvolver, para construir, para ensinar as pessoas através da sua experiência. E uma coisa que eu tenho muito prazer em fazer, e agora que a gente vai fazer de forma bem rápida, e creiam-me, é aquilo que é a cereja do bolo, é o que vai fazer a diferença conforme você praticar, praticar e praticar, que é você mentalizar. Mentalizar está também junto com as suas memórias. É visitar as suas memórias. Não pense que assim, é como se o meu cérebro ele está me enganando. Isso não é uma lembrança de verdade. Por que não? Permita-se viver a experiência, tá bom? A mentalização, eu oriento a fazer com os olhos fechados. Se você estiver em algum lugar que você não possa fechar, você pode depois assistir novamente, e aí você faz com seus olhos fechados. Dura um pouco mais de 1 minuto e meio no máximo, tá? Ela é bem rápida essa. E você vai buscar emoções, tá? E a ideia, o objetivo dessa mentalização é entender de onde essa emoção vem. Qual foi a primeira vez que ela esteve aí em você? Por que que isso hoje ainda faz diferença? Por que que isso ainda mexe com você? Trazendo conhecimento, você pode tomar decisões de forma assertiva, ok? Então, feche seus olhos. Nós vamos iniciar. Eu saí de um lugar, eu fui uma pessoa que não conseguia imaginar nada. Então, se eu não conseguia e hoje isso é realidade na minha vida, é porque você também pode, e eu tenho o maior prazer de ensinar. Uma das formas para você praticar isso sozinho, quando você for fazer a mentalização, busque na internet imagens que remetam a lugares em que você esteve. Se tiver imagem da sua cidade, mesmo que você não tenha fotos, você pode pôr no Google o nome da cidade. Você pode pôr no Google o nome da rua ou bairro, para que você tenha memórias daquele lugar onde você estava, aonde o seu córtex visual ele vai trazer de volta à existência memórias que foram guardadas, talvez por uma dor, aonde você escolheu ali não pensar mais naquilo, mas hoje você quer pensar. Então você precisa talvez dar um tranco para trazer essa memória, tá bom? Então fecha seus olhos, respira bem fundo, você puxa pelo nariz e solta pela boca. A gente faz isso 3 vezes, pode ser até mais se você quiser, mas pelo menos 3. Puxa pelo nariz e solta pela boca. Você vai voltar àquela imagem que eu havia falado, como se fosse um vendedor com várias caixas de sapato. Não são malas, porque não tem alças. São coisas difíceis de carregar, mas são muitas. E você é essa pessoa. E você está com várias caixas à sua volta. E aí a gente vai abrindo essas caixas, porque a gente não vai jogar qualquer coisa fora. Você precisa ver o que tem dentro. Você vai jogar só o que não presta, o que não serve, o que você não usa mais, o que não faz mais sentido.
Então, a gente vai abrir a primeira caixa. Dentro dessa caixa, nós vamos voltar a uma experiência que você viveu com seus irmãos, se você tiver, ou primos, ou crianças que você brincava. Volte bem lá naquela infância, na faixa dos 8, dos 9 anos. Aquela brincadeira gostosa, aquela risada. Mas a memória que está aí dentro é sua. Você que vai dizer se ela é boa ou se ela é ruim. E se ela for boa, você tampa de volta. Põe na pilha. Mas se ela for ruim, desocupa a caixa. Deixa a caixa vazia de lado. Vamos para a próxima caixa. Você vai lembrar, nesse momento, da sua sala de aula. Você vai lembrar das crianças. Você vai lembrar da sua professora. Você vai lembrar da sua escola. E quando você lembrar, você vai visitar se esse sentimento é bom, se você sorri quando você lembra. Você vai colocar isso dentro da caixa de volta e vai tampar. Mas se ele for ruim, você vai tirar ele para fora da caixa e vai deixar a caixa vazia de lado. E nós vamos para a terceira caixa. Na terceira caixa, você vai ver momentos com a sua família, com seus pais, com seus avós, com as pessoas que criaram você. Busque, assim, um momento bem profundo lá dentro do seu coração. Que momento é esse? E da mesma forma, se isso te faz sorrir, pode tampar e pôr na pilha de volta de caixas. Agora, se não é tão bom, tira ele da caixa e deixa a caixa vazia de lado. Agora você vai olhar o seu primeiro relacionamento. Primeira pessoa que você se relacionou, que você namorou ou que você gostou. Nessa caixa, a sensação é de sorriso? Ou a sensação não é tão boa assim? Se for boa, pode fechar essa caixa, põe na pilha. Se não for tão boa assim, tira para fora e deixa a caixa vazia de lado. Nós temos muitas outras caixas aí, mas agora nós só vamos abrir essas 5. Dentro dessas caixas, as caixas que você deixou vazia, você vai deixar agora elas desmontadas. Uma caixa desmontada é muito fácil de carregar. As caixas desmontadas você vai levar com você. Porque novos sentimentos, elas vão ser preenchidas. Só que os objetos que você tirou para fora, e você vai dizer para você quais são esses objetos que você tirou para fora. É do seu primeiro relacionamento? É da escola? É dos pais, dos avós, dos irmãos? Qual é o primeiro sentimento que você colocou para fora? Quero que você imagine como se eu estivesse colocando eles agora no hall da sua casa, na parte onde você mais passa, onde você vai ver o tempo todo, para que você encontre formas de ressignificar, mas que ao mesmo tempo você encontre formas que esses sentimentos revelam a essência que você é. Vamos voltando, respira fundo. Pode abrir seus olhos. Se você puder, anote quais são os sentimentos que você decidiu que não eram tão bons e, consequentemente, você decidiu que não eram tão bons. Você vai colocá-los num lugar que você possa olhar para eles, para que você, além de dar um novo significado, entenda de que forma que esses sentimentos contribuem para quem você é hoje, para a pessoa que você se tornou, para a essência que você carrega.
Bom, pessoal, finalizamos. É isso por hoje. Depois, se vocês puderem, compartilhem comigo o que vocês vivenciaram. Eu aguardo vocês aqui amanhã, juntamente com os seus convidados, com as pessoas que vocês trarão para participar. Nos encontraremos hoje, sexta, sábado, domingo e segunda. Hoje foi a sua essência, amanhã é propósito. Então, para quem tem esse desejo assim de ter mais clareza a respeito de propósito, amanhã você vai receber aqui de forma prática e rápida, porque eu sou dessas, como identificar e viver o seu propósito. Beijo no coração de todas, uma boa noite, um bom descanso e até amanhã. Tchau, tchau.